Paz do Senhor, adolescentes, eu sou Valmerzinho e aguardo todos vocês nessa aula abençoada. Um abraço, vamos à aula. A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmer Ribeiro e trago a nossa quarta lição dos nossos adolescentes, que vai falar sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. A leitura bíblica está em Atos capítulo 13, dos versos 1 a 3, que diz assim: Na igreja em que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Agora o capítulo de número 14, dos versos 21 ao 28, que diz assim, Atos 14, 21 a 28. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e sendo anunciada a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já havia cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram qual grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir os gentios à porta da fé. Ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então nós vamos ver que é interessante que eles, ao serem enviados, é debaixo de um propósito de jejum e oração, e o Espírito Santo então vai dizer para aqueles homens da igreja que separassem Barnabé e Saulo para a obra. Eles jejuam um pouco mais, oram um pouco mais, e então o ministério desses grandes homens de Deus vai ser confirmado, e eles vão fazer a obra de Deus com excelência. A mensagem: Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e os enviaram na missão, Atos 13, 3. Fizeram tudo o que precisava fazer, mas enviaram aqueles homens debaixo de uma bênção especial. Que bênção é essa? A bênção da imposição das mãos. Esta lição tem 3 objetivos que são: primeiro, descrever a rota da primeira viagem missionária de Paulo; segundo, explicar como eram as viagens na época do apóstolo e refletir sobre a vocação missionária. Você tem vocação missionária? Quem sabe? Mas, de fato, todos nós, ao aceitarmos o evangelho, nós somos chamados para ser um missionário. Vamos descobrir. Veremos como ocorreu a vocação missionária da vida de Paulo. O apóstolo foi motivado a sair da Antioquia, de onde ensinava, para pregar o evangelho em outros lugares. Ele foi enviado como missionário por uma igreja e, por isso, tinha o compromisso de dar o relatório de suas atividades depois. O apóstolo não viajou sozinho. Barnabé e João Marcos foram com ele. Você quer saber como foi essa viagem? Vem comigo então. Vem com o autor nesta viagem maravilhosa. Hora de aprender. Vamos lá. Desde essa época da experiência com Jesus na estrada de Damasco, Paulo já sabia que tinha um chamado específico para pregar o evangelho para os não-judeus, os gentios, no caso, que somos nós. No entanto, muitos anos se passaram até que fossem registradas suas atividades e viagens missionárias. Durante esse tempo, Paulo estava sendo preparado para cumprir o chamado. Vejamos o que aconteceu depois que Barnabé o levou para ensinar em Antioquia. Nós vamos ver que Barnabé vai ser um grande ajudador na vida do apóstolo Paulo. Ele vai ser um homem
que vai fazer a diferença na vida do apóstolo. E é bom quando nós temos pessoas também que fazem diferença na nossa vida, porque nós sabemos que nós não somos únicos, nós não somos independentes na obra, nós precisamos de pessoas que acreditem em nosso ministério e estendam as mãos sobre nós. Se eu estou aqui hoje é porque um dia alguém estendeu as mãos sobre mim para me abençoar e confiou no ministério que o Senhor tinha na minha vida. Do mesmo modo, você também, que entende que tem um chamado, alguém vai colocar a mão sobre você e vai te abençoar, para que esta obra se cumpra na sua vida, e é o que nós vamos ver aqui na vida do apóstolo Paulo. O chamado missionário. Como estudamos anteriormente, a igreja de Jerusalém se dispersou quando Estevão foi apedrejado. Assim, os irmãos da Judéia fugiram por causa da perseguição e se espalharam por diversas regiões. O que parecia ruim, na verdade, transformou-se em bênção, pois os que fugiram falaram sobre Jesus nos lugares onde se estabeleceram. Em algumas cidades, esses irmãos evangelizaram somente judeus. Em outras, pregaram também a não-judeus e também chamados gregos. Algumas vezes na Bíblia, a palavra grego refere-se a não-judeu. Então, judeu é o povo de Deus, gentio, grego, pagão, enfim, é tudo que não é o povo hebreu, o povo judeu. Então, nós vamos ver que ele está lá trabalhando, ensinando na igreja, como nós lemos. De repente o Espírito Santo vai agir no meio da igreja presente, dizendo para eles, olha, separam esses para a obra. Por quê? Porque às vezes é comum a gente levantar alguém para trabalhar, não é verdade? A gente chama alguém para trabalhar, mas Deus faz diferente. Deus não chama a pessoa para trabalhar ou para começar um trabalho. Deus chama quem já está trabalhando. O Espírito Santo só vai chamar quem já está com a mão na massa, quem já está com a mão no arado. Não dá tempo de pegar uma pessoa e preparar para depois fazer. Não. Essa pessoa que for chegando, ela vai fazer parte também, mas já vai fazer parte com alguém que já está desenvolvendo o chamado. Tá entendendo? Então, pode acontecer isso também na sua vida. De repente você pensa que Deus vai te preparar primeiro. Paulo, ele estava sendo preparado. Até enquanto estava no deserto, ele estava sendo preparado. Ele agora está na Antioquia, está sendo preparado, já está pregando a mensagem de salvação. A ponto de, agora, ele sair da Antioquia e ir, de fato, pregar às nações essa poderosa mensagem. Vimos também que Paulo e Barnabé ensinavam na Antioquia da Síria. Certo dia, enquanto os profetas e mestres oravam, o Espírito Santo falou com a igreja. Ele ordenou que Barnabé e Paulo fossem enviados como missionários para outros lugares. É a missão transcultural. É a pregar a palavra para um outro povo. Esta visão que eles tiveram, nós também que temos aqui no Brasil a chama pentecostal, ela veio de missionários que vieram de fora e trouxeram essa chama pentecostal para o nosso país. Então, sempre tem alguém que Deus está usando para sair da sua comodidade, para sair da sua zona de conforto e avançar, atravessar países, atravessar fronteiras, até correndo risco para que essa mensagem ela seja pregada. E isso aconteceu na vida tanto de Barnabé quanto na vida do apóstolo Paulo. Assim eles seguiram a orientação divina. A liderança da igreja orou, jejuou e impôs as mãos sobre eles para que eles partissem. Eles não saíram se rebelando contra a liderança da igreja da Antioquia. Eles saíram debaixo da bênção daqueles queridos e amados irmãos. E isso é muito importante. Como eram as viagens no tempo de Paulo? Será que era como é hoje? Você vai no aeroporto, pega ali, com 3 horas você está longe, está em outro estado? Será que era assim? Será que os navios eram rápidos? Os transportes eram rápidos? É o que nós vamos ver aqui. Nesta época, uma viagem poderia ser feita por terra ou pelo mar. Avião, na época, é lógico que ainda não existia.
Viajar era perigoso, com certeza. Por questão de segurança, os comerciantes viajavam em caravanas, ou seja, era um protegendo o outro. Então, quando alguém estava em caravana, e com certeza, aqui não fala, mas quando viajavam em caravana, aqueles homens também, eles iam preparados. Se tivesse que lutar com salteadores, eles estavam preparados para isso, para desembainhar a espada e lutar também para defender aquilo que era a sua propriedade. Então eles não viajavam sozinhos, viajavam sempre em caravanas, em grupos de pessoas com camelos e jumentos. Era comum as pessoas viajarem a pé. Em média, uma caravana a pé percorria 30 quilômetros por dia, caminhando uma faixa de 3 quilômetros por hora. Então nós vamos ver que não era fácil, porque dependendo do lugar, se é em linha reta, você caminha bem, mas se tem subida, se tiver descida é bom, mas depois tem a subida. Então era muito trabalhoso, muito difícil. Quem tinha um animal, por exemplo, um cavalo, ele podia andar 120 km por dia, se ele tivesse só. Mas se ele tivesse levando bagagem, também já era diferente. Também nessa época era possível ver que alguns andavam em carruagem, como é o caso do eunuco etíope, né? Lá da rainha de Candace. Então nós vamos ver que também tinha, mas aí é para quem já tinha mais um pouco de grana no bolso para poder preparar uma caravana, para poder preparar, no caso assim, a carruagem com mais cavalos. Não era tão fácil assim. E essas viagens podiam durar dias. Poderia acontecer imprevistos, então não tinha como sair daqui hoje e eu saio daqui hoje e chego lá amanhã exatamente tal hora. Mesmo que fizesse um cálculo exato, mas o caminho podia apresentar muita dificuldade. É o que vai acontecer com Paulo em uma viagem que ele vai fazer, que de repente o barco que ele está, o navio que ele está, naufraga. E praticamente todos iriam morrer. Só não morreram porque o homem de Deus estava ali. E através da fé desse homem de Deus e da obra que Deus tinha para realizar na vida de Paulo, é que não aconteceu isso. Você vai encontrar esse relato também em Atos dos Apóstolos. O exército, nesta época, eles prepararam as estradas e colocavam não muito distante um do outro, eles botavam postos para quê? Para que aquela estrada fosse segura e os próprios soldados, ao viajarem, eles pudessem ter abrigo. Eles não precisariam viajar a noite inteira, eles poderiam chegar e abrigar nas estalagens do exército. Isso também facilitava para os viajantes, porque esse lugar também, de qualquer maneira, lhe daria segurança. Ainda que eles não ficassem dentro da estalagem, mas eles estando próximo ali, e o pessoal sabendo que o exército romano estava ali, quem iria atacar? Dificilmente alguém iria atacar essas pessoas de caravanas. E também era comum as pessoas, ao viajarem, irem para a casa de pessoas, já programar para estar na casa do pastor tal, do presbítero tal, do irmão tal. Por quê? Facilitaria também nessa logística dessas viagens. Era comum acontecer isso. Vemos que os cristãos eram incentivados a receber os viajantes, como está escrito em Hebreus 13:2. Não deixe de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns foram hospitaleiros, receberam anjos sem saber. Por quê? Como assim receberam os anjos? Porque receberam os homens de Deus, as pessoas que estavam trabalhando na obra do Senhor nosso Deus. Nós vimos então que não era fácil, não tinha carro, o carro quando tinha era movido a tração animal, então não era fácil como é hoje viajar.
Hoje nós andamos 300 quilômetros em poucas horas de carro, não é verdade? De avião, 300 quilômetros a gente faz em menos de uma hora, faz talvez em 40 minutos, talvez nem isso. Então nós vamos ver que é muito diferente daquela época, mas cada época traz consigo os seus desafios, cada época traz consigo as suas dificuldades, mas isso não deve ser empecilho ou impedimento para que tanto eu quanto você preguemos esta poderosa mensagem do Senhor Jesus. Qual foi a rota da primeira viagem missionária? Vamos ver a rota então? Partindo de Antioquia da Síria, a rota foi a seguinte: Paulo e Barnabé foram para Seleucia e de lá pegaram um barco até a ilha de Chipre. E vale aqui ressaltar também que João Marcos vai estar com eles nesta viagem. Passando pelas cidades de Salamina, a Pafos, Chipre, continuaram para Perge, da Panfilha, foram a Antioquia da Pisídia. A parada seguinte foi em Icônio, de onde foram para Listra, Derbe, cidades de Licaônia. E assim nós vamos ver que tem, não confundir, tá? Que eu li Icônio, tem Icônio e tem Licaônia. E dali fizeram o caminho de volta pelos mesmos lugares até regressarem ao ponto de partida. Onde foi o ponto de partida? Antioquia, da Síria. Nós vamos ver que eles vão pregando. Eu li aqui tão rápido porque o tempo ele é muito importante para nós, mas aqui tem as referências, que está tudo em Atos, no capítulo 13 e no capítulo 14, esta primeira viagem missionária. O interessante é que Paulo, ele vai numa rota, e quando ele chega no final daquilo que eles haviam proposto para aquela viagem missionária, eles não partiram dali para outro lugar, não. Eles vieram, o trabalho do verdadeiro apóstolo é esse. Eles vieram confirmando aquelas igrejas. E, do mesmo modo como eles, quando foram enviados, a igreja orou, a igreja estendeu as mãos, então eles vão fazer a mesma coisa. Eles também vão orar, vão jejuar e vão pedir ao Espírito Santo, porque a igreja não é do homem, a igreja é do Senhor, a igreja é do Espírito Santo, a igreja do Deus Pai. Então eles vão orar a Deus para que em cada igreja ou em cada lugar que eles passaram evangelizando, nós falamos aqui de cidades, mas com certeza eram cidades grandes. Cidades têm vários bairros, então pode ser que eles passaram e dali numa cidade estabeleceram, dependendo do tempo que eles ficaram, 1 trabalho, 2 trabalhos, 3 trabalhos, dependendo da demanda das pessoas. E eles agora voltam para quê? Para fortalecer a fé desses irmãos. Esses irmãos que haviam aceitado o Senhor Jesus não podia ficar sem ter uma liderança para os auxiliarem nas questões que viriam no dia a dia. Então Paulo, junto com Barnabé, orando a Deus, vai levantar em cada igreja homens e também, podemos até dizer, mulheres que estivessem capacitadas ou capacitados por Deus para dar sequência. Não estou falando aqui de pastora, não é isso, mas muitos cultos aconteciam em casa de mulheres, de irmãs. Isso acontece até hoje. Não quer dizer porque a pessoa é dona da casa que ela é a pastora da igreja. Não. Ela abriu a porta e ela passa a ser uma referência ali, como aconteceu também nos dias da igreja primitiva. Então, eles vão e voltam para o mesmo caminho, fortalecendo a fé daqueles cristãos. E quando eles chegam em Antioquia da Síria, eles dão o relato, traz os relatos de tudo que acontecera, o que foi, o que não foi, o que aconteceu com aqueles homens, com aquelas pessoas, os que aceitaram a mensagem, lugar que eles foram que não aceitaram. Eles vão trazer todos os relatos, mas com certeza com alegria, porque Paulo mesmo vai dizer que a sua mensagem ela não consistia em uma mensagem fria, uma mensagem vazia. Não, a mensagem que Paulo pregava
era uma mensagem cheia do poder do Espírito Santo. E uma mensagem cheia do poder do Espírito Santo é uma mensagem que tem o poder de impactar a vida das outras pessoas. Por isso que nós vamos ver essa importância dessa mensagem que Paulo está trazendo à igreja, que Paulo está pregando para aqueles irmãos. É algo assim simplesmente fantástico o que está acontecendo ali. Então eles vêm eles vêm e conta para aqueles irmãos o que Deus fez, o que Deus realizou. Os ensinos de Paulo tiveram um impacto para além dos territórios das sinagogas, de modo que não demorou muito para os não-judeus também se interessassem pela mensagem trazida pelos viajantes. Paulo, ele na sua estratégia, era chegar e ir para a sinagoga, para ir para ensinar na sinagoga, porque ele sabia que ali ele ia encontrar um grupo de judeus na sinagoga, principalmente nos sábados, para aprender. Só que a mensagem que Paulo pregava, como eu disse anteriormente, era uma mensagem impactante, que essa mensagem ela não conseguiu ficar restrita dentro de um espaço físico, no caso aqui a sinagoga. Pessoas de fora vai aceitar o Senhor Jesus. E agora, como fica essas pessoas que não são judeus, não são o povo hebreu e aceita Jesus? Como iria ficar? É o que nós vamos ver no ministério de Paulo, essa importância dele estabelecer homens compromissados com o evangelho, mas também que tivesse uma visão, porque falamos no início, que no início da igreja, eles ficaram preocupados em pregar para eles mesmos, para os judeus. Eles não estavam preocupados em pregar para os gentios. Só vão pregar para os gentios depois que vem a perseguição. E o comentarista vai até dizer que o que parecia ser ruim foi até interessante, foi até bom, porque quando eles são perseguidos, os que saem de Jerusalém, os que saem da Judéia, eles vão caminho afora anunciando esta mensagem de salvação e de libertação. Eles escolheram a liderança local, oraram, jejuaram com esses líderes para que o Senhor os protegesse e eles cuidassem com amor e sabedoria da igreja. Está em Atos capítulo 14, verso 23. Atos 14, 23. Vamos ler aqui a palavra, só para deixar registrado aqui essa atitude. Do mesmo modo que impuseram as mãos sobre eles e os abençoaram, eles também vão fazer a mesma coisa. Vão levantar homens capacitados pelo Espírito Santo para essa obra maravilhosa. Vai dizer assim, olha, e havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja. Ou seja, ancião aqui é a mesma coisa que presbítero, porque o presbítero, o significado é ancião. Então eles elegem anciãos, presbíteros em cada igreja, orando com jejuns, e encomendaram ao Senhor em que havia crido. Ou seja, eles vão chamar aqueles homens, vão dizer para aqueles homens, passar mandamento para aqueles homens, para que eles também, do mesmo modo que Paulo pregou uma mensagem de Deus, Barnabé pregou uma mensagem de Deus, uma mensagem em nome do Cristo vivo, em nome do Cristo ressurreto, eles também deveriam pregar uma mensagem, igualmente uma mensagem poderosa. Concluindo, a nossa lição diz assim: o relato de Atos dos Apóstolos conta que a liderança da igreja em Antioquia estava servindo a Deus quando o Espírito Santo revelou que era o momento de enviar Paulo e Barnabé para o trabalho missionário. Lembremos que quem falou que eles tinham que sair para o trabalho foi o Espírito Santo, não foi vontade do homem. Nós podemos ter nossas vontades, nossos desejos, mas quem deve cumprir todo o projeto deve ser o Senhor. Os dois partiram com a bênção dos seus líderes para realizar a tarefa de pregar o Evangelho de Jesus. Ao final da viagem, voltaram a Antioquia para contar sobre o que Deus fez em cada cidade.
Aprendemos com Paulo e Barnabé a importância de obedecer aos líderes e prestar conta da atividade ministerial. Que Deus continue despertando a chama missionária em sua igreja nos dias atuais. Se fosse hoje, cada lugar que eles chegassem, pregassem o evangelho, iria fazer igual a gente faz quando vai visitar uma igreja, vai visitar um novo templo. A gente chega lá, tira uma foto, faz uma selfie na igreja, tira uma foto, tudo servindo como arquivo daquilo que está sendo feito. Então, eles também fariam isso, só que não, na época não tinha essa facilidade que temos hoje. Porém, não foi a falta de facilidade que impediu que aqueles homens, de uma forma maravilhosa, pregassem a mensagem do Evangelho. Na próxima lição, na quinta lição, nós falaremos sobre o primeiro diário de viagem. Primeiro diário. Vai ser algo maravilhoso. E eu te convido a estar comigo, então, na quinta lição. Vai ser uma bênção. Que Deus te abençoe. Que esse trimestre, você adolescente, você mestre, possa ser bênção tanto para mim quanto para você. E que esse chamado desse homem de Deus, Paulo, possa fazer toda a diferença na minha e na tua vida. Deus te abençoe. Um abraço e até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus. Até lá.